Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma vez a live e estamos fazendo abordagens diversas nas últimas lives. E hoje nós vamos falar tecnicamente da perda óssea e como nós fazemos a regeneração óssea. Vamos dar um tempinho aqui. Alguns já estão. Anísia de Castro, boa noite, Anísia, seja bem-vinda. E nós temos nos dedicado muito à perda óssea nesses últimos tempos. Tanto é que há 10 anos aproximadamente, eu fiz a pós-graduação em Biologia Molecular, em Citogenética e Citogenômica. E, através dos conhecimentos da biologia molecular, eu comecei a entender por que uma célula que reproduzia constantemente, em um determinado momento, essa célula ela fica inerte, ela para de reproduzir. E isso é um tema apaixonante, porque você vai entrando no meandro da ciência, da tecnologia, e você vai tendo um conhecimento que antes não existia dentro da odontologia no antigo paradigma. Então, veja, nós começamos há 30 anos a trabalhar em laboratório para entender realmente a perda óssea. Antes, eu quero dizer a você que entre em contato conosco. O link do WhatsApp está na bio do Instagram. E após o início desses 30 anos de pesquisa, nós construímos um protocolo de pesquisa. Então, esse protocolo de pesquisa, um protocolo baseado em ciência, tecnologia e inovação, biologia molecular, DNA, reprodução do DNA, RNA mensageiro, RNA de interferência, e tudo isso num conjunto dentro da célula, fazendo com que essa célula ou se multiplique, ou a célula fique inerte rigorosamente. Então, vamos ao seguinte fato. Imagina que a minha mão esquerda é o osso. A minha mão direita, ela cobre o suporte ósseo como se fosse um tapete. Então, nessa configuração, o osso sempre é o apoio da gengiva. A gengiva se torna até tranquila, porque ela diz, pode mastigar o que você quiser, porque como eu tenho um apoio ósseo, eu vou conseguir absorver esse apoio corretamente. Ocorre que o osso não é só o apoio da gengiva, ele nutre essa gengiva com sangue arterial. Então, está essa posição definida. O osso, para vocês, a minha mão direita. E para mim, e a mão esquerda é a gengiva. Então, veja, o paciente começa a ter perda óssea. E esse osso começa a baixar e essa gengiva começa a perder o seu apoio. Quando a gengiva, ela nota que o osso está muito longe, ela vai dizer, isso não está bom para mim, porque longe da gengiva eu não vou receber nutrição de sangue. Então, essa gengiva vai acompanhar a perda óssea. E quando ela acompanha a perda óssea, ela chega próxima ao osso. Mas fica um gap aqui, um espaço aqui. Portanto, nesse momento, isso aqui é diferente da primeira situação. A primeira situação, o osso
Era o apoio da gengiva. Houve a perda óssea. A gengiva disse, olha, longe eu não consigo, do osso eu não consigo nutrição. Então, ela migrou acompanhando a perda óssea. Quando ela migra acompanhando a perda óssea, ela aproxima apenas do osso. E não o osso mais é a base, o apoio dela. Muito bem, você vem e mastiga sobre essa gengiva. Como o osso não é o apoio, essa gengiva descola. E no momento em que ela descola, vai formar aqui bolsas periodontais. Então, eu tenho um esquema aqui que eu acho muito interessante. Você observa, por exemplo, que isso aqui é uma sonda milimetrada. Eu vou sondar essa bolsa, veja como a sonda entra lá para dentro, 8, 10 milímetros. Olha lá. Isso significa que está havendo perda óssea e essa sonda está penetrando na bolsa. E aqui nessa bolsa existe um problema. Quando você vai fazer a escovação, você escova por cima do dente. A escova não consegue, de maneira alguma, retirar os micro-resíduos que estão lá dentro. Quero também, para as pessoas que estão no YouTube, porque nós estamos gravando para o Instagram e para o YouTube. Então, estou levantando aqui o nosso protótipo para que vocês vejam. Então, olha aqui, entre o dente e a gengiva, existe aqui, a sonda penetra. Olha lá, ela penetra 8 milímetros. O que diz o seguinte, que aqui tem perda óssea e tem micro-resíduos. Você vai vir com a escova e vai limpar isso daqui. Só que o que vai acontecer? Você passa a escova por cima. Você não tem acesso para remover aqueles micro-resíduos que estão nessas bolsas rigorosamente. Olha aqui que interessante. Olha lá, a bolsa penetra, olha lá. Existe uma perda óssea considerável aqui, ó. Nós temos uma bactéria na boca que chama-se bactéria acidogênica. Ela tem adoração por essas bolsas que eu mostrei para você. Por 3 motivos. Aqui está a gengiva. Quando a bactéria está na boca, ela percebe que tem essa bolsa e tem resíduos dentro dessa bolsa, ela vai para dentro da gengiva. E quando ela entra para dentro da gengiva, em primeiro lugar, a gengiva já protege a bactéria. Segundo lugar, essa bolsa tem temperatura de 36, 37 graus, que é a temperatura ideal para a bactéria. Em terceiro lugar, essa bolsa periodontal, além de ter a temperatura ideal, ela tem uma condição de micro-resíduos aqui nessa região, que você não consegue remover com a escova. E esse micro-resíduo tem proteínas e carboidratos. Quero dizer a vocês que a bactéria é um ser vivo e ela vai precisar comer proteínas e carboidratos. Ela vai precisar sair da bolsa para se alimentar e procurar resíduos? Não, porque aqui tem uma concentração de micro-resíduos que ela vai se alimentar desses micro-resíduos, faz a digestão, absorve o que é importante para elas e numa enzima. Essa bactéria é ácida, ela elimina a enzima. Essa enzima que é fabricada aqui dentro dessa bolsa, aonde está penetrando a sonda milimetrada, como a gengiva está descolada, essa enzima vem à tona. E no momento em que essa enzima ela vem para a boca, ela entra em contato com a saliva, que até então tinha um pH alcalino. A enzima ácida da bactéria entrou em contato com a saliva
que era alcalina, esta saliva, ela fica um pH 2.0. Então, o que acontece? Se ela fica com pH 2.0, nós pegamos no laboratório, veja o que nós fizemos. Nós pegamos uma placa de Petri, colocamos nutritivos, elementos nutritivos com pH 2.0 e colocamos a bactéria dentro dessa placa. Colocamos um microscópio de alta resolução e filmamos a reprodução dessa bactéria acidogênica num pH 2.0 3 meses. E a conclusão que nós chegamos é que nesse pH 2.0 a bactéria acidogênica ela se reproduz a cada 15 minutos. Vamos analisar, não do ponto de vista quando você está acordado ou acordada. Por quê? Porque você está falando, está se movimentando a língua, está comendo. Então, existe uma dança dessa saliva dentro da sua boca. E o patógeno, a bactéria que está ali, ele tem que obedecer essa dança. Então, o problema não é quando você está acordado. O problema é quando você está dormindo. Porque dormindo profundamente, você desligou o consciente, entrou no inconsciente, e aí, língua parada, saliva parada, o que está acontecendo? A bactéria começa a procurar esses nichos aqui, ó. Aonde está entrando a sonda. Olha lá. Bom, a sonda entra. A bactéria entra aqui para dentro. Vocês do YouTube, olha lá. A bactéria entra para dentro dessa bolsa periodontal. Ela está lá dentro. Essa bactéria, ela começa a se alimentar desses resíduos porque ela é um ser vivo, ela precisa comer proteína e precisa comer carboidratos. Então, ela come esses resíduos, faz a digestão e elimina a enzima, que é ácida, e deixou, então, o pH salivar ácido. Muito bem. Se ela se multiplica a cada 15 minutos, se nós fizermos um relógio de horas e dividirmos o relógio de 15 em 15 minutos, nós vamos observar que, por hora, portanto, a bactéria tem 4 gerações. São 4 gerações por hora. O paciente dorme 8 horas, você multiplica 8 por 4, 32 gerações. Se o paciente dorme 7 horas, multiplica 4 por 7. Enfim, vai haver uma virulência muito grande, porque você reproduzir no momento em que você dorme até o momento que você acorda, produzir 32 gerações de patógeno, isso é uma virulência sem precedentes. É inaceitável essa virulência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos penetrar nessas bolsas e vamos limpar todas essas bolsas. E por que nós temos que limpar? Porque ali eu estou eliminando resíduos e bactérias. O antigo paradigma, quando ele vai limpar, ele anestesia o paciente e começa a raspar com um instrumento cortante manual. Ele raspa. Quando ele raspa, o pessoal do YouTube está vendo, ó, raspa, ele raspa osso. E muitas vezes, colegas nossos fazendo curso conosco aqui, eu digo assim, você observa que você está raspando e você observa que a paciente está perdendo mais osso. E ele diz assim, eu sei que ela está perdendo mais osso, mas o meu objetivo não é perder osso mais, o meu objetivo é limpar essas bolsas 100%. E se ela vai perder mais osso, isso já não é um problema meu.
é um problema da paciente. Como pode ter esse pensamento? Não tem sentido uma coisa dessa. Não existe... A paciente chega para tratar conosco, na reclamação principal, ele coloca, ou ela coloca, perda óssea. Então, a perda óssea não é um outro problema. É o problema que deve ser reconduzido, que deve ser recuperado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir com uma ponta ultrassônica nessa posição, como você está vendo. Essa sonda, ela emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas entram dentro dessa bolsa e vibram 100% tudo. Essa vibração, eu consigo remover e limpar 100% essas bolsas, atraumaticamente, sem trauma. Enquanto que a raspagem e curetagem, eu estou fazendo a trauma, porque eu estou raspando e perdendo o osso. Então, entre o antigo e o novo paradigma, existe uma diferença básica e real de como nós vamos limpar essas bolsas. Nós limpamos com ondas ultrassônicas. Essas ondas têm vários comprimentos de onda, curta e longa, e no momento em que elas penetram na bolsa, vibra tudo lá dentro e nós conseguimos remover. Mas eu tenho informações maiores para dar a vocês. Acompanha a onda ultrassônica quando ela penetra aqui na bolsa. Aqui é a bolsa, ó. Quando a onda ultrassônica penetra aqui na bolsa, pessoal do YouTube, está penetrando na bolsa, nós trabalhamos com uma água com pH 10,24. É uma água aquecida, porque todo paciente que tem perda óssea, seja ela de pequeno, médio e grande porte, está produzindo enzima, bactéria, e está jogando na boca e a saliva ficou ácida e ele está com pH 2,0. Então, o paciente com pH 2,0, ele está fazendo o quê? 32 gerações da noite para o dia, que é uma virulência muito grande. No momento em que a água penetra com ultrassom e essa água tem um pH de 10,24, é uma água alcalina, nós vamos já começar a tirar esse paciente do pH 2,0, vamos para 3, para 4,0, 5, 6, 7, até 7,8, que é o pH que nós consideramos o ideal para o paciente. Ora, se o pH normal é 7,8 e aquele que tem perda óssea medindo o pH tem 2,0, é uma distância muito longa aí. E o patógeno, a bactéria, está fabricando, está multiplicando cada 15 minutos. Em uma hora, 4 gerações. Multiplica pelo número que dorme, 8 horas. Multiplica por 4, 32 gerações. Que virulência exponencial é essa? Não podemos aceitar essa virulência. Esta água, ela é aquecida. E ao mesmo tempo que ela é aquecida, ela tem 4 tipos de antibióticos. 2 deles eliminam as bactérias aeróbicas, aquelas que precisam de oxigênio. E as bactérias anaeróbicas, aquelas que vivem por reação química, não precisam de oxigênio, que são as bactérias mais resistentes. Portanto, eu vou eliminar, na limpeza inicial, grande quantidade de bactérias. E o raciocínio qual é? Quanto mais bactéria, mais enzima. Quanto mais enzima, mais baixo pH. Se eu elimino a bactéria, quanto menos bactéria, menos enzima. Se tem menos enzima, eu já começo a trazer o paciente para 4,0, 5, 6, 7, até 7,8. Aí, o que nós fizemos no laboratório? Pegamos uma placa de Petri novamente
e colocamos uma solução nutritiva com pH 7,8 e colocamos a bactéria acidogênica dentro desse pH. Como ela é acidogênica, o pH alcalino não é o pH ideal para ela. O que vai acontecer com essa bactéria? Ela vai se multiplicar a cada 4 horas e não a cada 15 minutos. Se ela se multiplica a cada 4 horas e você dorme 8 horas, nós vamos ter 2 gerações de bactérias e não vamos ter 32 gerações de bactérias. Por que não podemos eliminar essas bactérias totalmente da boca? Porque nós temos um contrato de prestação de serviço com essas bactérias. Nós deixamos ela habitar na boca, esôfago, estômago, e quando você começa a se alimentar e formar o bolo alimentar na boca, umedece o bolo alimentar, essas bactérias já eliminam as suas enzimas acidogênicas que começam a fazer a primeira fase digestiva, que é a quimiossíntese. Início do esôfago até o final do esôfago, essas enzimas dessa bactéria acidogênica vão fazer a primeira fase digestiva. Chegou no final do esôfago, passa para o estômago. O estômago começa a produzir suco gástrico e começa continuadamente a fazer a digestão e vai transformar todas essas proteínas que você acabou de se alimentar e está fazendo a digestão em aminoácidos. Esses aminoácidos passam por uma válvulazinha entre o estômago e o intestino, que chama-se piloro, e esses aminoácidos entram no intestino delgado, que tem grandes artérias que captam esses aminoácidos e levam os aminoácidos para todas as áreas do corpo. E cada célula que pertence a cada órgão vai fabricar um tipo de proteína diferente, porque não é o mesmo tipo de proteína para todas as células. Então, cada célula tem um genoma, um DNA certo, que vai ensinar a ela, fazer com que ela absorve o aminoácido para dentro dela, e uma estrutura que é o ribossomo começa a ler o RNA mensageiro da célula, e a célula começa a produzir uma proteína certa. Se essa célula produz a proteína certa, não vai ficar inerte. Ela vai se multiplicar. Agora veja, a bactéria entrou para dentro da gengiva. Acima dela existe a parte interna da gengiva. Abaixo dela tem osteoblastos, células ósseas. Então imagine que a minha mão é a célula. O que a bactéria vai fazer? Acopla na membrana celular da célula óssea. Rompe a membrana e joga um RNA de interferência. Esse RNA de interferência, ele chama de interferência porque ele vai alterar a leitura do ribossomo ao RNA mensageiro que está sendo lido. O que o RNA de interferência faz? Neutraliza o RNA mensageiro, o RNA de interferência neutraliza o RNA mensageiro, e ele, RNA de interferência, entra no ribossomo, e o ribossomo vai dizer, eu vou ler aquilo que você me der para ler. E ele começa a ler esse RNA de interferência da bactéria, é como se lesse a memória da bactéria. E aí o que acontece? Começa a produzir uma proteína de uma cor que não tem nada a ver com a célula. A partir desse momento, a célula ela vai dizer: veja, essa proteína não tem nada a ver comigo, então eu vou ficar inerte. Neste momento, a célula da medula, que deveria repor novas células para a cortical, porque o osso funciona da seguinte maneira: ele tem a parte externa, direita, esquerda, e a medula.
Quando você mastigou sobre o osso, basicamente, sobre o dente, ele vai repassar a força para o osso. E quando o osso recebe a força, ele perde uma célula óssea na cortical. Só que essa célula óssea emite um sinal químico para a célula da medula mais próxima, e essa célula da medula mais próxima, ela é ativada, faz a mitose e repõe a célula que perdeu na cortical, na parte externa. Mastigou novamente sobre o dente. Perdeu outra célula na cortical. A célula da cortical emite um sinal químico para a célula da medula mais próxima, que é ativada, faz mitose e repõe a célula que perdeu. Então, nós sabemos hoje que o osso se automantém sozinho. Só que nós descobrimos que, num determinado momento, essas células da medula óssea ficaram inertes. Por que ficou inerte? Porque entrou o RNA de interferência da bactéria, entrou o RNA de interferência do patógeno, e esse RNA de interferência neutralizou o RNA mensageiro que estava sendo lido pelo ribossomo. E agora ele, RNA de interferência, entrou no ribossomo. E a célula começa a produzir uma outra proteína que não tem nada a ver com ela. Se produz uma proteína, outra que não tem nada a ver com ela, ela vai fazer o quê? Ficar inerte. Então, no próximo programa, nós vamos continuar esta avaliação, essa tensão, esse comentário que estou fazendo. Porque nós vamos observar como nós vamos neutralizar o RNA de interferência, colocar o RNA mensageiro no ribossomo para produzir a proteína certa e não errada, e quando essa célula produz a proteína certa, ela diz, não tem razão pela qual eu fico inerte. Não tem razão. Agora eu estou produzindo a proteína certa e eu vou simplesmente reproduzir e repor novas células. Se eu reponho novas células, eu vou fazer uma regeneração. Mas como o senhor faz a regeneração? Repondo novas células. E como você repõe novas células? Fazendo com que a célula óssea não produza mais a proteína errada. Ela volte a produzir a proteína certa, que é a consequência da leitura do ribossomo com relação ao RNA mensageiro. Está lendo o RNA mensageiro original da célula, ela voltou a produzir a proteína certa. Produziu a proteína certa, a célula volta a ficar ativa. E antes você estava perdendo células e não repõe. Se você perde células e não repõe, existe um déficit de células. O que é esse déficit de célula? Perda óssea. Agora fica consciente para você, meu amigo, minha amiga, o que é perda óssea. Você está perdendo células e não repõe novas células. Mas à medida em que nós neutralizamos o RNA de interferência e a célula começa a produzir a proteína correta, ela já não fica mais inerte, porque o metabolismo dela volta ao normal. Se o metabolismo volta ao normal, ela começa a se multiplicar. Contrário do antes. O antes você estava perdendo e não repõe. Agora, você continua perdendo, mas uma coisa acontece de diferencial. Você continua agora repondo novas células. Então, se antes era um déficit de perda óssea, agora você vai equilibrando essa balança. Você perde 1.000 células, repõe 1.000 células. Você perde em 2 meses 2.000 células, você repõe 2.000 células. É dessa forma que nós entendemos hoje um novo paradigma. Quero deixar um abraço ao Diogo, que está na nossa live, a Terezinha, muito obrigado, um abraço para vocês. O Boeste também está assistindo nossa live. E a Orandina, a nossa cliente Orandina, que é do sul do país, muito obrigado pela sua atenção e estar participando dessa nova live.
Então, como o assunto da regeneração óssea é um assunto longo, nós demos uma parte do que é perda óssea e como nós fazemos a regeneração, neutralizando o RNA de interferência. Como? Agora, na próxima sessão, na próxima live, nós teremos o maior prazer de continuar esta metodologia, este protocolo de pesquisa que iniciamos há 35 anos atrás. Um abraço a todos vocês, um bom final de semana, bom descanso a todos e fique com Deus.